Graça e paz a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, A Boa Parte. Você já pensou em desistir mesmo sabendo que Deus te chamou? Você já pensou em parar mesmo tendo conhecimento das promessas de Deus em sua vida? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A fé não é uma corrida de velocidade. Muitos começam animados, muitos começam felizes, muitos começam com força, muitos começam com muita vontade, mas poucos conseguem entender que a fé, que a corrida que nos está proposta, ela se resume em uma palavra chamada perseverança, constância, disciplina. Hebreus capítulo 12 foi escrito para pessoas que se sentem cansadas, para pessoas que se sentem fracas, para pessoas que se sentem feridas, perseguidas, para gente que precisa lembrar que precisa correr, precisa de fato voltar a estar na corrida da fé. Mas observe comigo que para isso nós precisamos, primeiro ponto, livrem-se de todo o peso e do pecado que te envolve. Olha o que está escrito: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Peso não é pecado, mas peso impede, peso impossibilita, peso é um problema, porque há coisas lícitas que estão atrasando o nosso avanço espiritual. Isso pode ser decisões, isso pode ser relações, isso pode ser hábitos, isso pode ser distrações, isso pode ser excesso. Então, nós precisamos entender que Deus não pede apenas para que a gente abandone o pecado, mas a gente tem que deixar tudo aquilo que está roubando a nossa velocidade na corrida da fé. O que tem roubado a sua velocidade na corrida da fé? Eu quero que você reflita nesse momento. Eu quero que você pense. Porque não dá para correr olhando para trás. O que você precisa soltar hoje para poder avançar? O que você precisa largar hoje para você poder crescer? O que você precisa deixar hoje para que você comece a avançar espiritualmente? Mas observe que precisamos correr com perseverança a carreira que está proposta. Uau! Que palavra não tão grande, mas que palavra que tem um significado profundo. Perseverança. Ou seja, não está falando de ausência de dor, não está falando de ausência de sofrimento, não está falando de ausência de crise, mas está falando sobre fidelidade em meio ao sofrimento. Está falando de fidelidade em meio à crise. Está falando de constância em meio às adversidades da vida. Porque todos aqueles que entendem quem foi que chamou, eles não abandonam a corrida da fé pelo cansaço. Eles não abandonam a corrida da fé pelas dificuldades da vida. A prova não é sinal de rejeição. A prova não é sinal de perca. A prova não é sinal que não vai dar certo. A prova é a evidência que Deus está com você. A prova é a evidência que Deus confia em você. A prova é a evidência que os projetos de Deus estão de pé sobre a sua vida. Então você precisa, nesse momento, entender que nós não podemos confundir a dificuldade com a derrota. Porque quem permanece, chega. Quem tem constância, chega. Então você precisa olhar para Jesus. Jesus é o foco e não as circunstâncias.
Jesus é o foco e não o seu presente. Jesus é o foco e não a crise. Jesus é o foco e não aquilo que está dando errado. O escritor disse, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O problema de muitos não é o peso da luta. O problema de muitos não é o peso da dificuldade. O problema de muitos é que eles desviam o olhar de Jesus. Pedro afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as dificuldades, para os ventos, para o mar agitado. Então, olhe para Jesus nesse momento. Olhe para Jesus nessa manhã. Não olhe para as suas dificuldades. Não olhe para as ondas. Não olhe para o vento. Olhe para Jesus. Permaneça firme. Vamos orar. Todos nós temos problemas que nos impedem de prosseguirmos na corrida da fé. Mas eu quero que você apresente o seu pedido agora, nesse momento. Coloque o seu pedido aqui. Nós vamos orar, porque Deus está conosco. E nós só precisamos tirar os olhos da crise e correr olhando para Jesus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos. Glorificamos ao teu nome nesse momento e entendemos que precisamos perseverar em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Peço a Ti, ó Deus, nesse momento, que o Senhor nos dê força para não confundirmos os problemas como aquilo que nos impede de viver um milagre. Mas acreditamos, ó Pai, que o peso da luta é um peso da glória. E rogamos nesse momento que nós possamos continuar correndo, que nós não venhamos parar por causa do cansaço, por causa das crises, mas que nós possamos olhar para Jesus, olhar para aquele que pode nos salvar. Eu te agradeço, ó Deus, nesse momento e peço a Ti que as Tuas misericórdias estejam sobre nós. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue conosco, Pai, nos ajudando para que o Seu nome seja glorificado em tudo que nós fizer. Muito obrigado. Amém. Meu desejo é de paz e de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.